sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Oh, em teus braços é o meu descanso. Declare. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Creia nisso. Em teus braços é o... Você vai declarar de coração mais uma vez. Em teus braços, creia. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Cante comigo, seguro em teus braços. Seguro estou, aleluia, daquele que nunca me deixou. Um amor perfeito em adoração. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Oh, em teus braços é o meu descanso. 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 Sim, Santo Deus. E estamos, meu Deus, em teus braços nesta manhã. Se lance, meu irmão. Se lance, minha irmã. Oh, nos braços do Senhor. A palavra dele diz: entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Não é na tua força, não é na tua capacidade, não é na tua habilidade. Oh, mas é o Senhor quem faz. É Ele que pode mudar toda e qualquer situação. Quantos testemunhos lindos temos ouvido. Oh, Ele continua fazendo milagres, operando maravilhas. E Ele pode fazer na tua vida também, mulher. Ele pode fazer na tua vida também, homem. Oh, apenas se lance, sem reserva, sem medo, com toda a confiança. Oh, Ele está cuidando de você. Oh, Jesus, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido o nosso porto seguro. O Senhor tem sido, meu Deus, o abrigo para cada um dos teus servos e servas. A tua palavra diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo, o Senhor tem sido o nosso esconderijo. Oh, Pai, o mal tem se levantado, meu Deus, mas não tem nos alcançado, porque estamos abrigados em Ti. Oh, meu irmão, se aproxime dele, minha irmã. Ele quer comunhão contigo, e só tem uma maneira de ter comunhão: é se aproximando, é andando junto, ou é conversando com Ele, é Ele falando contigo. Ah, Pai querido, que nesta manhã, Senhor,
Oh, meu Pai, cada um de nós possamos, meu Pai, sair daqui, meu Pai, com essa confiança plena de nos lançarmos, Senhor. Oh, Pai, de nos lançarmos verdadeiramente em teus braços, Senhor. Oh, ainda que venhamos passar pelo vale, ainda que venhamos passar por dias difíceis, por momentos, meu Deus, onde, Pai, parece que não vai haver, meu Pai, uma solução, Pai, mas que nós possamos nos lançar aos teus braços. Pedro olhou para a tua palavra e andou sobre as águas. Quando ele olhou para o lado, ele afundou, mas ele clamou: oh, socorre-me, Senhor. E o Senhor pegou nos braços e levou de volta para aquele barco. Senhor, que nós possamos confiar em Ti em todo o tempo. Que não venhamos olhar para as adversidades, para as circunstâncias, para a má notícia, mas que venhamos olhar para o Senhor, o autor e consumidor da nossa fé. Ah, Pai querido, nos lançamos, Senhor, nos lançamos nessa manhã em Teus braços, Senhor, aleluia. Pois eu sei que és aquele que me guarda, Ele guarda, me guarda. Declare de todo o coração, aleluia. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Diga, diga, diga. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Recai, recai em Tua glória, recai, oh, recai em Tua graça. Oh. Recaio de novo em Tuas mãos. Recai em Tua graça. Nós Te louvamos, Senhor. Recai em Tua graça. Recaio de novo em Tu. E se eu passar, oh, e se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Ele te guarda todo dia, oh, em Teus braços é o meu descanso. Ele quer te ouvir, igreja, Ele quer te ouvir. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços, em Teus braços. Em Teus braços é o meu descanso. Se lance, se lance, se lance. Em Teus braços é o meu descanso. Oh, Jesus. Em Teus braços é o meu descanso. Estamos, meu Deus. Em Teus braços é o meu Estamos em Teus braços, Pai, seguros, Senhor. Guardados, protegidos, Senhor. Ah, Santo Deus. Se essa pessoa entrou aqui nessa manhã, Pai, insegura, com medo, talvez, meu Pai, com pânico, que ela, meu Deus, saia daqui com essa certeza que em Teus braços ela pode descansar. Na Tua presença, meu Deus, ela deve habitar para descansar em Ti. Diga: Senhor Jesus, em Teus braços eu me lanço nessa manhã. Diga amém e aplauda Ele, que Ele merece. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Que Deus abençoe a todos. Bem-vindos à casa de Deus. Vamos nos assentar. Fique à vontade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que essa manhã seja uma manhã de respostas, uma manhã de crescimento, uma manhã de comunhão plena na presença do nosso Deus. Se você puder, abra a tua Bíblia no capítulo 12 de Eclesiastes. Capítulo 12 de Eclesiastes. Lembra-te do teu Criador quando?
nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais vem a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas se tornem a vir, as nuvens depois da chuva. Quando que é que nós temos que lembrar do nosso Criador? Quando? Na mocidade. E pastor, mas eu já estou com 50, com 60, com 70. É hoje, pessoal, independente da sua idade, é hoje. É enquanto você tem força, enquanto você tem habilidades para tomar decisões. Tem pessoas que já não podem nem tomar decisões mais. Tem pessoas que não podem sair de casa sozinho mais. Independente da idade, lembra-te do teu Criador. Antes que venham os dias difíceis, antes que a má notícia venha bater a porta. Não espere chegar na situação mais difícil para buscar a Deus. Tem gente que fala assim: quando eu estiver mais velho, aí eu vou me consertar com Deus, porque eu quero ir morar no céu. Qual a garantia que temos que vamos ficar mais velhos, pessoal? Nenhuma. Nós temos perdido pessoas muito precocemente. Tem uma página que eu acompanho aqui da região, que sempre fala sobre os falecimentos. Eu tenho ficado impressionado. Tem muito mais jovens falecendo do que idosos. Eu não sei se você tem visto isso. Misericórdia. E se as pessoas estão falando: quando eu ficar da idade de papai e mamãe, eu vou buscar a Deus? Ninguém sabe se vai dar tempo. Então não espere para amanhã, que hoje seja o dia de você lembrar de quem? Do Criador, do nosso Deus, do Todo-Poderoso, aquele que pode mudar toda e qualquer situação. Mas tem uma coisa: eu não tenho que buscar a Deus só quando a situação seja difícil, fica difícil, não. Eu tenho que buscar a Deus em todo o tempo. A Bíblia diz que nós temos que buscar Ele de dia e de noite. O versículo 2 do Salmos 1 diz: antes tem o teu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Pastor Jaime faz uma explicação muito bonita sobre esse versículo. O dia é quando tudo está bom, quando o casamento está estável, quando a família está feliz, quando você olha para o saldo da conta, está maravilhoso, quando a saúde está boa. Mas às vezes a pessoa, quando está nesse tempo, estudávamos semana passada, o povo de Deus estava 40 anos sossegados. Aí eles esqueceram de Deus, começaram a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. Pelo contrário, nós temos que lembrar do nosso Deus em todo o tempo. Às vezes, eu sempre digo, até corrijo isso, eu procuro me corrigir. Às vezes nós falamos assim: eu vou buscar a presença de Deus. Mas se eu sou de Deus, eu já tenho que viver na presença de Deus. Às vezes nós vamos orar e fala: Senhor, eu entro na tua presença. Aí Deus fala assim: mas você estava onde até agora? Porque nós temos que habitar na presença de Deus. Não é só ir a Deus quando nós precisamos, porque na verdade nós precisamos dele todos os dias, até para respirar nós precisamos do nosso Deus. Então não deixe Deus nunca em segundo lugar. Não deixe Deus para depois, tem que ser agora, tem que ser hoje. A sua mocidade é o hoje, é o agora, não é depois. Não deixe a situação ficar difícil. Na semana passada estudávamos no mesmo Juízes 6, onde diz que o povo fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, e a Bíblia diz que eles empobreceram muitíssimo. Por quê? Porque deixaram de seguir a direção de Deus. Deixa marcado aqui, Eclesiastes 12, vai um livro para frente, vai. Não, 2, Cantares e Isaías, 2 livros para frente. Isaías 1. Olha o que Deus diz aqui em Isaías 1.
Isaías foi um grande profeta, um homem que tinha visão de Deus, um homem que recebia de Deus e falava para o povo, um homem que falou sobre a vinda de Jesus. Olha o que diz aqui, Isaías 1:1. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Coloca na tela, por favor, esse versículo 2, na versão atualizada. Coloca na tela atualizada. 2. Versículo 2. Vamos lá? Isso. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filho e os, o quê? Engrandeci, mas eles estão o quê? Revoltados contra mim. Já viu os filhos que se rebelam contra os pais? A maioria das vezes quando? Na adolescência. Se revoltam, acham que são dono da razão, que aquilo que os pais fazem já não está mais certo. E às vezes nós somos assim com Deus, ficamos revoltados. Já aquilo que papai ensinou e mamãe ensinou, eu já não concordo mais, porque agora eu sei o que eu estou fazendo. Já aconteceu isso lá na sua casa? Pastor, aconteceu com meus filhos. Ou eu, quando eu era adolescente, eu fui assim, pessoal. Quando eu tinha 15 anos, eu achava que eu era o dono da razão. Eu achava que eu sabia tudo. Mas, na verdade, eu estava o quê? Enganado. Não enxergava um palmo na frente do meu nariz. Achava que já estava, né? Não, agora eu já domino a situação. E, às vezes, nós fazemos isso. Deixamos de ouvir aqueles que sabem, os nossos pais. É a mãe, é o pai que ensina, que cuida da gente, que quer o nosso bem. Às vezes fazemos assim com Deus. Olha o que ele diz aqui no versículo 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Não é que Deus não fala, não é que ele não ensina, mas o povo não entende. O povo não dá ouvido. Trazendo novamente para a nossa casa, para a nossa família. Será que o filho e a filha não sabem o que o pai está falando? Sabe. Conhece desde criancinha. Mas é porque agora não tem mais interesse. Já deixou de lado. Tipo assim, não. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu tomo as minhas próprias decisões. Eu me lembro de uma situação, mas eu não posso contar detalhes, mas da minha vida, que eu decidi fazer algo na minha vida e fui aconselhado, não faça. Vou fazer, não faça. Vou fazer, não faça. Ok, a decisão é sua. Prejuízo veio, a dificuldade veio, dias difíceis vieram. Por quê? Teimosia. O pai estava certo, a mãe estava certa, mas eu que achava que estava certo, estava totalmente errado. E quantas vezes somos assim? Senhor, mas o outro fez, o outro deu certo, mas você não é para fazer, não é essa a direção que eu tenho para você. O pastor Jaime sempre diz, tem coisa que não é ilegal, não é imoral, é santo, mas não é para você, não é a direção que Deus tem para você. Não quer dizer que porque Deus deu a direção para um, que dá a direção para você também. Não. Todos nós precisamos seguir a direção de Deus. Agora, não podemos achar assim, a direção que Ele dá para um é para o outro também. Questão de santidade, de moralismo, sim. Mas o caminho que Deus tem para um nem sempre é o caminho que Deus tem para outro. Eu vou fazer tal coisa porque outro está fazendo, está dando certo. Mas você buscou a Deus? Você esperou Deus falar com você? Você esperou Deus te dirigir? Às vezes a pessoa ela vai para uma profissão porque dá muito dinheiro.
é porque está todo mundo se dando bem, aí ela vai para ali sem a direção de Deus, ela é frustrada, porque não é aquilo que Deus tem para ela. Não foi para aquilo que Deus a capacitou. Ah, mas o outro está fazendo, eu vou fazer. Aí acaba quebrando a cara. Quem tem animal de estimação em casa aí? Conhece a sua voz? Até o cheiro, né, pessoal? Agora pela manhã eu falava um pouquinho sobre esses dois versículos, o versículo 2 e o 3. E eu faço o programa agora da manhã, às 6:30 da manhã, bem aí no meio da igreja, faço ao vivo. E nós temos um gatinho de estimação. E ele, ouvindo eu fazer o programa aqui, estava lá no telhado, miando. Porque conhece a nossa voz. Mas o que o Senhor disse ali? O boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não. Por quê? Se nós decidimos aceitar Jesus, falar, olha, a partir de hoje o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é quem manda, o Senhor é quem dá ordem, o servo obedece. Por que nós não vamos andar naquilo que Ele diz? Se Ele quer o nosso bem, se Ele tem o melhor para nós, Ele diz, pois eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, todo mundo quer ter um fim bom, mas às vezes não anda no caminho que leva a esse final. Todo mundo quer envelhecer com saúde. Todo mundo quer ter a certeza, não, quando eu partir dessa terra eu vou para o céu. Mas tem que seguir a direção do Senhor, tem que ouvir a voz dEle, saber que é Ele que está falando. Às vezes a pessoa acha que é Deus que está falando, mas não é. São as emoções dela. É porque é aquilo que está aguçando a vontade dela. A Bíblia diz que nós somos engodados e atraídos pela nossa própria concupiscência, que é o nosso desejo, e nem sempre para fazer coisa errada. Tem o desejo para fazer as coisas que não agradam a Deus, sim, mas tem coisas que são desejos nossos, mas não é a vontade de Deus para a nossa vida. Tem que falar, Senhor, é isso, é aquilo, é realmente essa é a direção que o Senhor tem para mim. Aí Ele diz, ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram. Quantos que já conheceram a Deus? Quantos que já serviram a Deus? Já foram até usados por Deus, mas recuaram, voltaram para trás. O que a Bíblia diz lá em Hebreus? O meu justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, nós não vamos agradar a Deus. Nós não vamos alegrar a Deus com as nossas atitudes, quando nós recuamos, quando nós deixamos de ouvir e obedecer. O que mais que diz? Por que seríeis ainda castigados se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. A vossa terra está assolada, e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada como em uma subversão de estranhos. E a filha de Sião se ficou como a cabana da vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos nos não deixara algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra, ou seja, destruídos. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos,
dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas de balde, o incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Em outras palavras, para que viver religiosidade, mas andar em iniquidade, andar em pecado, não adianta nada. Tem nome de crente, se veste como crente, mas não está agradando a Deus, não adianta nada. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. E não para por aí. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Ou seja, não é viver religião, não é fazer sacrifício, é se purificar, é se santificar, deixar de fazer o mal, e agora você é nova criatura, você passa a fazer o bem. Em outras palavras, o que eu fazia eu não faço mais, e o que eu não fazia, que eu precisava fazer conforme a palavra de Deus, agora eu vou fazer, porque agora eu sou nova criatura, porque agora eu tenho para dar, então eu tenho que fazer. Nós não podemos de maneira nenhuma conhecer o Evangelho, conhecer o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o que cura, que liberta, que restaura, que transforma, o que salva, e ficar só para nós. Não, nós temos que levar isso adiante, deixar de fazer o mal e aprender a fazer o bem. Qual o melhor bem que nós podemos fazer para alguém? Levá-los à presença de Cristo, amém? Levá-los a conhecer o provedor das nossas necessidades, quem que supre toda a nossa necessidade. Às vezes nós queremos tomar o lugar de Deus, pastor Jaime diz isso. Às vezes nós queremos ser Deus, nós queremos ser os super-homens, as mulheres maravilhas, né? Não, eu resolvo. Eu não resolvo nada nem na minha vida, quem resolve é Deus. O Deus que mudou a minha vida muda a sua também, leve isso. Porque às vezes com um pouquinho de dinheiro nós queremos resolver a situação do outro, com conselhos que às vezes nem são bíblicos, não, mas eu tenho a solução para você, e damos a nossa opinião. É proibido, pastor? Não é. Mas o que verdadeiramente resolve, que muda a situação é Deus. O melhor bem que nós podemos fazer para qualquer ser humano é levá-los ao conhecimento da santa e preciosa palavra de Deus, do Evangelho, não da religião. Porque a religião ensina, né? Coloca regras, coloca dogmas, coloca peso nas costas da pessoa, doutrinas pesadas que as pessoas às vezes até se afastam. Só que a Bíblia diz que o fardo do Senhor é o quê? É leve e é suave. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Às vezes a pessoa entra na religiosidade e ela vai mostrar isso para os outros falam: isso aí eu não quero, é difícil demais servir a Deus. Não, pelo contrário, a Bíblia chega a dizer no Salmo 119, como o mel ao meu paladar são as suas palavras. Ou seja, tem que ser doce, tem que ser suave, levar as pessoas a entender que vale a pena servir a Deus. Ele diz mais, olha o que ele diz aqui, versículo 18: vinde então e argue-me. O que é argue-me?
pergunte, questione. Depois que você deixar de fazer o mal, aprender a fazer o bem, aí você está pronto para chegar diante de Deus. Você está pronto para receber de Deus. Pastor, mas eu não sou perfeito. Ninguém é. Ele chega a dizer aqui, ó, vinde então e argue-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como o quê? A escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca. Tem pessoas que talvez olham para você e falam assim, fez tanta coisa errada na vida, agora quer dar uma de santo? Não, não quero dar uma de santo, eu sou santo. Eu sou santificado, eu sou purificado, eu sou lavado. Ainda, leia novamente comigo, volta no início do 18, por favor. Vinde então e argue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Então não podemos esquecer do nosso Criador, deixar de ouvir a voz dele. Pelo contrário, é buscar. Eu tenho incentivado as pessoas a ler a Bíblia. O missionário sempre incentiva. Não deixe de ler a Bíblia um dia. Pastor, esse ano eu já li a Bíblia 3 vezes. Não é sobre isso. É sobre ler, entender, ouvir aquilo que está falando ali, prestar atenção e aplicar na sua vida. Eu tenho pedido à igreja aqui, para todos, se puderem, todos. A Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Tenha um devocional. Pegue ali todo dia, leia um pouquinho. Esses livros que o missionário lança toda a estação, tem gente que é do nosso ministério nem dá valor, mas tem uma mensagem para cada dia. Às vezes a pessoa ela vai ler a Bíblia, ela nem entende nada sozinha, mas aqui tem o versículo que você vai comparar com a Bíblia, exatamente o que está ali, e você vai aprender assim de forma simples. Eu li com a igreja aqui na sexta-feira, eu fiz questão de ler um capítulo. Quem estava aqui quando eu li aquele capítulo? A irmã estava, quem mais? A irmã lá atrás também. Ou seja, nós gastamos 4 minutos e meio lendo pausadamente. Quem não tem 4 minutos e meio, pessoal? Pastor, eu não tenho. O meu tempo é muito corrido. A minha vida é muito corrida. Lembra-te do teu Criador. Antes que venham os dias maus. Antes que a má notícia bate a porta. Tenha disciplina, pessoal. Nossa vida tem que ser feita de disciplina. Primeira coisa na minha vida é Deus. Então, como que a primeira coisa é Deus? Então, eu tenho que ouvir Ele falar, eu tenho que ouvir a direção dele. Se Ele é primazia na minha vida, Mateus 6,33 diz o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, faça isso. Se o pastor está incentivando, é porque ele quer ver você bem. Ele quer que você tenha essa comunhão, essa intimidade, que você ouça a Deus e sabe, não, é Deus que está falando. Não são apenas os meus desejos, não são as minhas concupiscências, não é porque eu estou olhando para o lado, não, eu estou olhando para Ele, autor e consumador da minha fé. Eu estou andando segundo a direção dEle. Só existe comunhão, pessoal, quando há envolvimento. Quando, por exemplo, eu quero ter amizade com Vinícius, mas ele lá e eu cá, eu não falo com ele nem ele comigo. Que amizade que vai ser essa? Não, se eu quero ter amizade, eu tenho que me aproximar, tenho que conversar, tenho que dialogar. Nós não podemos ficar rezando, nós temos que falar com Deus, abrir o nosso coração diante de Deus, pegar a palavra dele sobre o que diz daquele assunto que você quer conversar e fala, Senhor, tua palavra diz isso, diz aquilo outro, abra o meu entendimento, me dê sabedoria, Pai, eu assumo isso na minha vida. Se é sobre cura, Pai, a tua palavra diz que verdadeiramente o Senhor levou as minhas dores, as minhas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e é isso que eu assumo. O médico diz que eu estou doente, mas a tua palavra diz que eu já fui sarado, então eu assumo em nome de Jesus. Seja qual for a área, nós temos que ter essa intimidade com Deus, esse conhecimento, e isso traz o quê? Traz autoridade, traz confiança, e você começa a viver exatamente conforme o Pai te orienta a viver.
Aí ele diz assim, ó, leia novamente comigo, 18. Vinde, então, e argue-me. Aí você pode falar. Por quê? Agora você não está em pecado, você não está em iniquidade. Você deixou de fazer o que era errado, passou a fazer o que é certo. O Senhor perdoa todos os seus pecados. Seja grande, seja pequeno. A Bíblia diz que nós vamos nos tornar brancos como o quê? Brancos como a neve. Não vai ter mancha na sua vida. O diabo não vai ter como te acusar. O próprio Deus diz, dos teus pecados eu não me lembrarei. Mas vai ser lançado onde? No mar do esquecimento. Pastor, mas nem eu esqueci. Mas olha para você ver como Deus é bom. Ele disse que Ele vai lançar no mar do esquecimento. Ele não vai levar em conta mais aquilo que você fez e você já pediu perdão. Você já foi lavado, você já foi remido. Agora você está pronto para viver o melhor de Deus. O 19 diz, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Deus quer o melhor para você. Deus quer que você tenha vida plena sim. Deus não quer tirar nada de você. Deus quer que a sua família seja feliz. Deus quer que você seja próspero. Deus quer que você viva uma vida de saúde. Deus quer que você verdadeiramente desfrute de tudo aquilo que Ele deu para você. Isso é prosperidade. Geralmente a gente vai falar de prosperidade, a pessoa só pensa em quê? Em dinheiro. Tem pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm prosperidade, não têm nem saúde para desfrutar daquilo que Deus já confiou na mão dela. Prosperidade é o dom de ter e poder gozar de tudo que Deus te deu. Uma família feliz, ter saúde, ter dinheiro, sim, que faz parte da nossa vida, mas você poder desfrutar de tudo, andar de cabeça erguida, sem ter nada que te envergonhe, isso é uma prosperidade. Eu ensino jovens, tenham independência. Aprendam hoje, enquanto vocês estão novos, né? Sejam fiéis a Deus, comecem a investir, a dar valor naquilo que Deus confiou na mão de vocês, enquanto vocês estão jovens. Em primeiro lugar, honre a Deus, planeje a sua vida, porque Deus tem o melhor para você. Mas se você não andar na direção que Deus te dá, você vai ter uma velhice difícil. Aí fala, mas Deus não me abençoou. Mas Deus está ensinando desde jovem, mas a pessoa às vezes não dá o quê? Não dá ouvido. Lembra o jovem José? José estava lá sendo escravizado. Depois foi para a prisão. Deus trouxe um sonho a Faraó, que eu poderia dizer que mais um pesadelo, né? Que Faraó ficou perturbado. Aí veio o jovem José, novinho. José tinha quantos anos? Quem se lembra? Quando ele chegou no Egito, quando ele chegou lá na frente de Faraó, quem se lembra? Ninguém sabe. Quando ele teve sonhos, ele tinha 17. Eu vou te dar uma chance. Mas quando ele chegou diante de Faraó, quantos anos ele tinha? 30 anos. Depois leia lá. Novinho. 30 anos, mas ele já tinha a sabedoria de Deus, porque Deus era com ele. Ele andava com Deus todo o tempo. Aí a Bíblia diz que Faraó falou assim, José, foi assim, assim, assim que eu sonhei. Ele falou assim, Deus vai te dar a resposta. Ele nem assumiu ele, só que Deus usava, ele era canal de bênção. Aí eu digo, né, as pessoas hoje falam assim das vacas magras e das vacas gordas. Isso aí vem da Bíblia. Lá do sonho de Faraó já falava de vaca magra e vaca gorda. O que Deus usou José para falar? Guarde a quinta parte daquilo que produzia a terra por 7 anos, e quando vier a vaca magra, aquela quinta parte, 20%, conte comigo, 20% no primeiro ano, 20% no segundo, 20% no terceiro, 20% no quarto, 20% no quinto, 20% no sexto, 20% no sétimo. 7 vezes 2, 14. Quando chegar o tempo difícil, você vai ter 140% de uma produção de um ano inteiro. Aí você vai ter suprimento e você vai poder vender. Olha a direção de Deus. Lembra-te do teu Criador. Antes que venha o quê? Os dias maus, os dias difíceis. Um jovem sendo usado por Deus. Faraó falou assim, é isso que temos que fazer. Ele falou, arrume alguém para fazer isso, Faraó. Faraó olhou para
para os príncipes dele lá, para os sábios, para aqueles que ajudavam. Ele falou assim: onde nós vamos encontrar um homem como esse, que tem o Espírito de Deus, tem uma sabedoria que ninguém tem? Deus nos dá isso, pessoal. Você é servo, você é serva de Deus. A Bíblia diz que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Ele nos enche de sabedoria, mas nós temos que aplicar, ouvir a Deus, estar sensíveis à voz de Deus, como José estava. Ele não titubeou, ele não ficou com medo, ele não se envergonhou, ele não se intimidou. Quando o faraó se apresentou e falou com ele, ele falou assim: Deus te dará resposta, faraó. Mas veio através de quem? Dele. Foi ele que foi usado para trazer a resposta. E a palavra do Senhor diz: eu honro os que me honram. Aquele homem que foi escravizado, aquele homem que foi traído pela família, pelos irmãos, aquele homem que foi traído pelos amigos lá do cárcere, porque houve uma promessa: olha, lembra-te de mim quando estiveres diante do rei. Nem se lembrou dele, mas Deus fez com que lembrasse. Chegou no tempo certo, ele foi o quê? Foi honrado, porque ele nunca se esqueceu do Senhor, desde a mocidade dele. Que eu e você sejamos esses que jamais venhamos nos esquecer do Senhor, e que Ele venha trazer a direção que nós precisamos em todo o tempo. Mas não adianta Ele trazer a direção e nós não dermos ouvidos. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Um pouquinho para frente aí em Isaías 40, olha o que diz. Isaías 40. Glória a Deus. Isaías 40. Eu prometo que até meio-dia eu termino. Amém, pessoal? Está amarrado, pastor. Então até 1h. Brincadeira. Isaías 40. Amém? Acharam? Versículo de número 28. Leia comigo. 40, 28. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu sempre falo para prestarem atenção nos detalhes da palavra. Volta no início do 31. Início do 31, 40, 31, vai. Mas os que esperam não é do Senhor. Todo mundo quer ser abençoado. Esperar do Senhor todo mundo quer. Mas esperar no Senhor é estar na palavra dele. É estar buscando nele, é permanecer nele. Davi disse: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Vai, continua, por favor. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Ainda que tenha 20, 30, 40, 50, 60 anos, ou a idade que for, Deus vai te dar força, Deus vai te renovar, Deus vai te capacitar. Ontem eu conversava com alguns irmãos na fé e falava do meu pai. Meu pai está com 92 anos. Meu pai é um exemplo para mim. Depois que aceitou Jesus, que antes ele não tem exemplo nenhum. Tem sim, do que não devia fazer. Mas depois que aceitou Jesus é uma bênção, pessoal. Aceitou Jesus com 44 anos, hoje está com 92. Eu olho para ele e falo: meu Deus, se for para chegar com 92 assim, conte comigo, Senhor. Eu quero chegar. Porque depois dos 44, até os 44 era doente, uma vida derrotada, uma vida de miséria, pessoal. Aí, graças a Deus, no ano que eu nasci, ele aceitou Jesus. Eu, glória!
Aí eu já vi na época da vaca gorda. Graças a Deus as coisas foram melhorando. Por quê? Dinheiro, pastor? Não. Bênçãos de Deus em todas as áreas. Deus foi mudando o nosso cativeiro, a história da nossa família. Porque Ele passou a esperar no Senhor. Naquele que não cansa, naquele que não se fatiga, naquele que a Bíblia diz que não dorme nem tosqueneja. Diga graças a Deus. Onde começamos? Quem se lembra? Eclesiastes 12. Vamos voltar lá? Eclesiastes 12. Glória a Deus. Versículo 1 e 2. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua... Quando que é a mocidade? Hoje. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas dizer, não tenho neles contentamento. Agora você vai pular para o 12:12. Amém? Diz assim: e demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é de quê? Da carne. Que tem pessoas que acham, então, eu não vou estudar, sem a direção de Deus não vale nada. É naquilo que Deus te dá a direção. Aí sim, se prepare, se aperfeiçoe. Não é por fazer muito, é fazer certo, fazer na direção de Deus. Aí ele continua. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. A decisão é de quem? É nossa. Deus ensina, mas quem tem que fazer somos nós. Josué, ele disse, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Tenha o cuidado de guardar toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Essa direção para Moisés, para Josué, é a mesma para nós. Guarde os mandamentos, esteja na palavra. Não deixe para depois, é hoje. Pastor, eu estou trabalhando muito, depois quando a minha vida melhorar, aí eu vou servir mais a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, não vai melhorar. Porque quem melhora a nossa a nossa força não é o nosso, não somos nós, é o nosso Deus. Quem melhora a nossa vida no geral não é na nossa capacidade, é na capacidade de Deus. A Bíblia chega a dizer no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Coloca na tela, por favor, Salmo 127, versículo 1. Se Deus permitiu lembrar, vamos ler aqui rapidinho. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, sem querer mudar a Bíblia, mas fazer o que diz lá, estudar muito e comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. É ele, pessoal, é tudo sobre ele. Vamos esperar de Deus ou em Deus? Os que esperam no Senhor. Você pode ficar de pé? Vamos orar a Deus em nome de Jesus. Deus falou com você nessa manhã? Não deixe para depois, tem que ser hoje, tem que ser agora. Pastor, Deus tem me incomodado a restaurar minha comunhão. Que faça isso agora. Feche os teus olhos, Santo Deus. Pai querido, a tua palavra falou ao nosso coração, Pai. Meu Deus, a tua palavra vem para nos levantar, nunca para nos derrubar. Sua palavra vem, meu Deus, para nos edificar, Pai. Para nos levar, meu Deus, a confiar mais em Ti.
para nos dar, meu Deus, o conhecimento, a sabedoria que vem do alto, assim como o Senhor deu para José, Pai. Usando aquele jovem, meu Deus, para mudar o destino de uma nação. Tempos difíceis viriam, Senhor, mas ele estava na tua presença. Todos os dias da vida dele, por onde ele passava, a tua palavra afirma, e Deus estava com José. Pai, esteja com cada um de nós, Senhor. Esteja com esse homem, com essa mulher. Meu Deus, que possamos habitar sim no teu esconderijo todos os dias da nossa vida. Que não venhamos fazer do Senhor, meu Deus, apenas, Pai, aquele que nos socorre de vez em quando. Não, Senhor, mas que venhamos habitar, Pai, no teu esconderijo. Oh, Jesus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos despertado a nos aproximar do Senhor, a ouvir o Senhor e obedecer, Pai. Tiago diz que nós não devemos ser ouvintes esquecidos, mas praticantes, Pai. Estudávamos na sexta-feira, meu Deus, lá em Tiago, onde a tua palavra diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Meu Deus, e sujeitar ao Senhor é andar em obediência, é andar em concordância, é viver, meu Deus, continuamente na tua presença. Ah, Pai querido, que o Senhor possa levantar no nosso meio homens e mulheres, Senhor. Homens e mulheres, meu Deus, que verdadeiramente estejam sujeitos ao Senhor todos os dias, Pai, 24 horas por dia. A tua palavra chega a dizer em Tiago 4:8: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Oh, Pai, que a cada dia mais possamos nos achegar ao Senhor. Abra o teu coração para o Senhor, meu irmão. Abra o teu coração para o Senhor, minha irmã. É o teu momento. Oh, se você está andando longe, volte, volte, volte. Ele quer comunhão com você. Pastor, mas eu venho na igreja, eu sou dizimista, eu sou ofertante. É além disso, é comunhão, é andar junto, é andar em concordância. Oh, é viver continuamente na presença do Todo-Poderoso. Oh, Jesus, restaura, Senhor. Restaura, meu Deus, a confiança dessa pessoa. Meu Deus, que ela possa sim, meu Pai, se lançar verdadeiramente e dizer: Senhor, eu quero, eu preciso mais da tua direção. Eu preciso mais do teu Espírito Santo. Eu preciso mais, meu Deus, dessa comunhão plena com o Senhor. Eu preciso me envolver mais contigo. Ah, Pai. Ah, Senhor, vai respondendo cada oração nessa hora. Meu Deus, se alguém que está no nosso meio, meu Pai, não está santificado, não está purificado, e a tua palavra diz que nós temos que nos lavar e nos purificar, ouça essa oração que essa pessoa faz nessa hora. Ou se é o teu caso, não precisa falar para ninguém ouvir, mas fala com Deus. Ele conhece até mesmo os teus pensamentos e a intenção do teu coração. Peça para Ele: me perdoa, Senhor, me purifica. Eu quero sair daqui, como diz a tua palavra, branco como a pura lã, mais alvo do que a neve. Ah, Jesus, vai mudando história, Senhor. Vai mudando, meu Deus, oh Pai, esse cativeiro. Vai transformando vidas nesse lugar, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Abra o teu coração para Ele nessa hora. Aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova
Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, ó Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Levante as suas mãos, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, ó Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessitamos, Jesus. Necessitamos mais do Senhor, da tua presença, da tua unção, do teu Espírito Santo. Oh, Pai, vai tirando tudo que não te agrada da nossa vida, vai renovando, Senhor, vai renovando, vai restaurando, vai transformando. Ah, Santo Deus, nós queremos sair daqui nessa manhã com a comunhão, meu Deus, restaurada. Ah, Pai querido, se há algo nos separando do Senhor, meu Pai, nós abrimos mão nessa manhã e dizemos: nós não queremos, Pai, nós não aceitamos nada na nossa vida, ah, Pai, que não provém do Senhor, nada que venha nos afastar da Tua presença, nada, meu Deus, que venha tirar a nossa comunhão. Vai renovando, Jesus, vai transformando, Senhor. Ah, meu Deus, vai arrancando, meu Deus, desse coração o medo, vai arrancando desse coração o ódio, vai arrancando desse coração a mágoa, vai arrancando desse coração a dúvida, a incerteza. Ah, Pai, vai colocando nesse coração, meu Deus, a confiança, vai enchendo esse coração, meu Deus, oh, com a Tua palavra. O salmista diz: escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Seja renovado nessa manhã, seja renovada nessa manhã. Receba a força de Deus sobre a tua vida, receba a alegria de Deus sobre a sua vida. Oh, Jesus, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor. Necessita ser. Isso, a sua voz declare: porque tudo dentro do... Aleluia. Necessita mais de ti, porque tudo que há, Senhor, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, ó Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração diz para ele,
diz para ele. Necessito Oh, lá, lá, bará, mais. Oh, nós precisamos, Senhor. Necessitamos, Jesus. Necessitamos mais da tua presença, mais do teu Espírito Santo. Oh, receba essa força de Deus, meu irmão. Receba essa força de Deus, meu irmão. Se você entrou aqui doente, receba a cura sobre a sua vida agora, no teu corpo, na tua alma. Aleluia, Jesus. Oh, presença santa de Deus, vai curando as emoções, Senhor. Oh, Pai, vai restaurando, meu Deus, essa comunhão entre os casais, entre os pais e filhos. Oh, Pai, vai tirando toda a inimizade e colocando, meu Deus, o teu amor nesse coração, Senhor. Oh, maravilhoso, maravilhoso Deus. Restaura, Jesus. Oh, Pai, que seja hoje o conserto, Pai, dessa pessoa para com o Senhor. Oh, se o Senhor te faz lembrar de alguém que já esteve na comunhão plena com Ele e se afastou, ore por essa pessoa agora. Oh, abençoa essa pessoa. Ainda que ela esteja andando longe, ainda que ela esteja desgarrada. Oh, peça para o Senhor, traga de volta, Senhor, traga de volta. Oh, aleluia. Oh, Jesus, nós precisamos mais da tua presença, Senhor. Oh, levante nesse lugar, meu Deus, um exército, Senhor, que te serve de coração inteiro. Um exército, meu Deus, que não deixa para depois, meu Pai, mas que faz a tua vontade, cumpre o teu querer, que conhece a tua voz e obedece, Pai. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Se envolva, meu irmão, se envolva com Ele, não seja espectador, não. Seja verdadeiro adorador. Jesus vai movendo esse coração, meu Deus, vai restaurando, Senhor. Arranca, meu Deus, toda iniquidade. A tua palavra diz ainda que o vosso pecado seja como a escarlata. Oh, Jesus, limpa, Pai, limpa, limpa, limpa. Que fique, meu Deus, como a pura lã, Pai, a branca neve, Jesus. Oh, aleluia. Nós te louvamos, Pai. Nós te adoramos. Obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado pelo derramar do teu Espírito Santo nesse lugar. Eu tenho certeza, meu Deus, que pessoas estão sendo levantadas nessa manhã. Aleluia, Jesus. Diga, Senhor Jesus, tenha liberdade de tirar da minha vida tudo que não te agrada. Diga amém. Diga graças a Deus e aplauda Ele, que Ele merece. Aleluia. Amém.